boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estão chegando ainda, né? Dá para me ouvir, Rosa? Dá um joinha para mim se tá dando para ouvir. Bom, eu vou iniciar o evangelho, né? Desta noite. E dando continuidade ao nosso estudo do evangelho que nós fizemos a semana passada, né? Que é o capítulo 4, que deixa eu voltar aqui para falar certinho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós fizemos um breve comentário, né, a respeito o significado de ressurreição, de reencarnação. Aí falamos um pouquinho, né, do período histórico. E falamos um pouco também sobre os laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência, né? Nós falamos também. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 4 falando sobre o item 24, que é o limites da encarnação, e o item 25, que é necessidade da encarnação. Então, eu vou ler um trechinho, tá bom? E vou fazer um breve comentário. Aí, logo em seguida, quando mas primeiro, né, já não podemos esquecer da nossa prece inicial. Sempre quando nós realizamos o Evangelho no Lar, nós nunca podemos esquecer da nossa prece inicial, tá bom? Então, vamos fechando os nossos olhos, buscando nos harmonizar, buscando a presença de Jesus no nosso lar, na nossa casa. E vamos humildemente pedindo a Ele que nos envolva em muito amor, em muita paz, que o Evangelho no lar desta noite possa trazer para dentro do nosso lar a paz, o equilíbrio, o amor que tanto buscamos. Que esse Evangelho possa ser um Evangelho de muito amor e de muita paz. Que assim seja. Agora sim, nós podemos realizar o nosso Evangelho. Então, logo depois que eu fizer a leitura e os comentários, aí eu vou fazer as vibrações. Aí, antes da prece final, eu estou fazendo uma doação de energia. Na verdade, não sou eu, é o plano espiritual, são os espíritos amigos, né, o Mestre Jesus, que vai direcionar as energias para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Aí depois eu vou fazer a prece final, tá bom? Então vamos lá. Limites da encarnação. São Luís, Paris, 1859. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. O que nós podemos compreender, né, sobre os limites da encarnação? Os espíritos nos falam que não há limite, que nós vamos encarnar quantas vezes forem necessárias
para que a gente possa se aperfeiçoar, se melhorar. Então, à medida que nós vamos encarnando, nós vamos nos melhorando e nos desmaterializando. E essa melhora, ela vai diminuindo a nossa necessidade de reencarnar muitas vezes, né? Então, o limite da encarnação, ela depende de cada um de nós, depende da postura que nós vamos ter perante a vida. Então, o meu limite de encarnação é diferente do limite de encarnação de uma outra pessoa. Então, somos diferentes, a nossa evolução também é diferente. Então, portanto, não há um limite, tá? Em relação a isso. E à medida, né, como o próprio Evangelho nos explica, né, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos nos desmaterializando. Significa o quê? Que nós vamos necessitando menos dessa matéria para poder evoluir. Então, o desmaterializar significa que o nosso corpo físico, né, essa matéria, esse invólucro que nos acompanha, ele vai ficando mais sutil, a ponto de se parecer com o perispírito. É que na Terra, né, a nossa matéria ela é muito grosseira. Então, em mundos, né, em mundos mais evoluídos, a matéria ela é um pouco mais, ela é menos grosseira, vamos dizer assim. Então, ela é menos pesada e ela está menos sujeita também, como o próprio Evangelho diz, às vicissitudes, a menos enfrentamento dos problemas que nós encaramos aqui na Terra como um planeta de provas e de expiações, do qual ainda nós somos muito imperfeitos. Então, por isso que o nosso corpo físico, ele é muito denso ainda, por conta disso, por causa do nosso apego excessivo à matéria. Então, à medida que eu vou me melhorando, eu vou tendo menos apego eu tenho em relação às coisas da matéria, o que nos liga, né, a questão da materialidade. Bom, agora nós vamos para o item 25, que eu acho que o item 24, eu acho que ficou bem claro, ele não é tão longo assim também, que é a necessidade da encarnação, tá? A encarnação é um questionamento. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que eles estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea, ela é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Bom, a encarnação, para nós, ela é extremamente necessária. Primeiro, para o desenvolvimento da nossa inteligência, para fazer com que a gente evolua moralmente e intelectualmente. E a encarnação, sob o ponto de vista da justiça de Deus, ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque a encarnação, ela tira aquele dogma de que se eu errei, eu morro, eu vou para o inferno, ou se eu for bom, eu vou para o céu. Então, quando nós limitamos, limitamos no sentido assim, o espírito
Ah, se ele fez o bem, ele vai para o céu. Se ele fez o mal, ele vai para o inferno. Então é muito limitado. E a oportunidade que nós temos de reparação? Então a reencarnação, sob esse ponto de vista, sob as leis de Deus, ela é perfeita, porque nos dá a oportunidade de repararmos todos os erros cometidos. Então, Deus, em sua soberana justiça, ele dá a oportunidade de podermos reconciliar, por exemplo, com os nossos inimigos. Então, é uma oportunidade que nós temos de evoluir moralmente. Então, seria muito injusto se nós tivermos um Deus que puniria a sua própria criação para o resto de uma eternidade, por exemplo, sofrendo. Então, qual é o Pai? Na sua soberana justiça, principalmente Deus, nosso Criador, queria nos permitir a nossa vida, nos criar para que a gente tivesse uma pena eterna e sofresse um resto aí de uma vida eterna. Será que Deus, ele seria justo se ele agisse assim com cada um de nós? Então não. Então a doutrina espírita, nesse ponto, ele explica de maneira bastante justa o porquê da encarnação, qual a sua necessidade. Uma delas é a reparação, sim, ter a oportunidade de trilhar o caminho com aqueles irmãos que eu fiz sofrer ou que me fizeram sofrer na outra vida. Tá aí a oportunidade. Então, numa família, muitas vezes, nascemos pais, nascemos mães, nascemos filhos, com esses laços de sangue e com laços afetivos também não é por acaso, é porque nós temos uma história lá de outras vidas. Então, aí nós trazemos para uma nova oportunidade, que é a encarnação, para que a gente possa o quê? Reparar, para que a gente possa aprender a perdoar aqueles que nos fizeram sofrer ou reparar aqueles que nós fizemos sofrer. Então, aquele parente um pouco mais difícil, aquelas pessoas da nossa relação que a gente não se dá bem ou que tem algum tipo de atrito ou porque não sei como se fala que o santo não bate, né? Na verdade, então todas essas diferenças é uma oportunidade com a encarnação de nós eliminarmos, fazer o quê? Uma limpeza realmente na nossa vida. E o perdão é uma delas. Bom, vou ler só mais um trechinho. Ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Ou seja, né, Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse usar da forma que quisermos. Então, nós vamos procurar agir da melhor forma possível, buscando a nossa melhora. Porque quando nós estávamos lá na erraticidade, nos preparando, ansiosos para voltar, porque quando nós estamos nos preparando para encarnar, nós ficamos muito ansiosos, porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar. Nós temos um preparo, nós mais ou menos sabemos a família que nós vamos encarnar, mas nós não sabemos os desafios que nós vamos encarar. Então, é uma aflição muito grande, uma ansiedade muito grande para o espírito. Então, quando nós encarnamos, nós vamos o quê? Procurar utilizar esse tempo da melhor forma possível, sem desperdício, claro,
que nós ainda somos imperfeitos, nós vamos errar muito ainda, mas o importante é que nós estamos buscando a melhora. É um dia de cada vez, é nós alimentarmos a nossa fé diária. A nossa fé é como se fosse um exame de ecocardiograma, ecocardiograma, né? É como se fosse esse exame, tem altos e baixos, altos e baixos. Então tem dias que eu tô com a minha fé elevada, tem dias que eu tô com a minha fé lá embaixo. E o que faz com que eu alimente a minha fé? Através de boas leituras, através de ouvir boas palestras, através de elevar o nosso pensamento para que a gente possa mudar nosso padrão vibratório, as nossas energias. Então, nesses dias, que nós estamos aí confinados, né, alguns, né, nem todos, dentro de casa, causa uma ansiedade muito grande, muitos pensamentos podem nos acometer, pensamentos negativos, de insegurança em relação ao nosso futuro. Mas e como que nós podemos fazer para mudar esse padrão de pensamento? Com boas leituras, com boas músicas, mudar a nossa sintonia. Então, como que a gente muda a nossa sintonia? Da mesma forma que nós temos o poder de mudar o canal da televisão ou desligar, nós temos o poder também de mudar o padrão dos nossos pensamentos. Claro, parece ser mais difícil, há pensamentos que são persistentes, há pensamentos bem persistentes que insistem em ficar ali nos cutucando, nos provando até onde vai a nossa fé. Mas aí nós precisamos ter o quê? Uma energia, uma disposição, uma vontade de poder mudar a nossa frequência. Aí depende de quem? De cada um de nós. Aí nós não podemos nos esquecer que nós não estamos só. Estamos o quê? Nós temos os nossos mentores, nós temos os mensageiros de Deus que estão conosco, nos dando todo o amparo que nós necessitamos nessa hora. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, o que eu primeiro preciso fazer? Eu preciso primeiro buscar a Deus, buscar a Jesus e os espíritos amigos, que são os intermediários, os intercessores, eles vão nos ajudar. A nos ajudar como? A nos fortalecer a nossa fé, nos inspirar bons pensamentos, boas atitudes. Isso o que? Depende muito da nossa frequência, do nosso pensamento. Então, a nossa encarnação, ela depende de cada um de nós. Então, por isso que nós, para que a gente possa ter uma encarnação bem proveitosa, nós precisamos ter sempre o nosso pensamento elevado, nosso pensamento e buscar, na verdade, o pensamento elevado, sempre buscando a Deus, nosso Pai, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. E às vezes a gente esquece que nós temos esse instrumento, que é o instrumento, o elevar o pensamento, nada mais é do que a prece. A prece nada mais é que um instrumento que nós temos de elevar o nosso pensamento até Deus, para que Ele possa nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Bom, deixa eu ver aqui. Vou ler só mais um trechinho para a gente finalizar, tá? É o que se passa com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, olha só, mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido,
e que se vê obrigada a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, quando já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Ou seja, né, quando nós estamos ali, bem na infância da nossa encarnação, ela é necessária para desenvolver a nossa inteligência. Mas quando nós temos uma inteligência desenvolvida, nós queremos abreviar o nosso sofrimento. Então, consequentemente, nós vamos agir de uma outra maneira, de uma outra forma. Ainda não estamos nesse estágio, apesar de nós termos chegado num ponto assim de desenvolvimento bastante grande, a nossa inteligência, tudo, mas ainda estamos caminhando. Ainda vamos errar mais um pouquinho ainda. Mas isso não é motivo de desanimar, muito pelo contrário, é um motivo de nós querermos realmente buscar a evolução para que a gente possa habitar um mundo melhor ou fazer do nosso mundo, do nosso planeta Terra, um mundo melhor, que de provas e expiações a gente possa transformar esse planeta de regeneração. É uma transição. Então, para aqueles que não, eu já até havia falado nos evangelhos anteriores, aqueles que não conseguirem se adequar ao planeta de regeneração, nós seremos levados a outros mundos para viver experiências adequadas ao nosso padrão de desenvolvimento espiritual. E ao passo que, se eu obtive um desenvolvimento moral, do meu intelectual, se tudo isso for favorável para que eu renasça no mundo de regeneração, que pode ser o planeta Terra, que seja assim. Mas para isso nós temos que realizar um trabalho bastante grande, é um trabalho árduo, que vai exigir do esforço, vai exigir da boa vontade de cada um de nós. Ou seja, depende de nós, tá? Então, assim, a mensagem do Evangelho desta noite é essa, né? Semana que vem nós vamos iniciar o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. E agora nós vamos fazer as nossas vibrações, tá? Vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez, fechar os nossos olhos e vamos, neste momento, já harmonizados com os nossos pensamentos elevados, vamos vibrando pela paz no mundo, pelo entendimento, vamos vibrando pelo nosso Brasil, que está passando por essa situação tão difícil, vibrações para os nossos governantes, que tenham o discernimento de dirigir o nosso país com equilíbrio. Vamos vibrando para a nossa cidade, seja ela qual for que estejamos. Vamos vibrando por todos os hospitais, especificamente por todos os doentes que lá se encontram acamados, que todos eles possam receber essas vibrações em forma de consolo, de amor. Vamos vibrando a todos os profissionais da saúde que estão expostos à contaminação, que eles possam ser protegidos por Deus, nosso Pai, que recebam neste momento todo o amparo necessário. Vamos vibrando por todos os nossos amigos,
aqueles que estão longe de nós, vibrando especialmente por todas as mamães, que cada uma das mamães receba essas vibrações carinhosamente, em forma de amor, em forma de paz, de muita paciência. E vamos vibrando pela nossa casa e pela nossa semana, que o nosso lar neste momento seja envolvido por vibrações de muito amor. E vamos permanecer com o nosso pensamento elevado e vamos nos colocar à disposição para receber neste momento as melhores energias vinda de Deus nosso Pai. Que essa energia que vem de Deus possa envolver a cada um neste momento que está assistindo o Evangelho, que seja envolvido com muito amor, com muita paz, que essa energia revigore os nossos corpos físicos, nosso espírito e nosso pensamento. Que possamos permanecer com essa energia de Deus inesgotável durante toda esta semana. E assim, encerramos o Evangelho no lar desta noite, num clima de muito amor, de muita paz. Que tenhamos uma semana equilibrada. Que Deus, nosso Pai, possa dirigir os nossos passos, conduzir o nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, Evangelho no Lar encerrado esta noite. Desejo a todos vocês que vocês tenham uma semana de muito amor, de muita paz e que tenhamos o nosso pensamento sempre elevado em Deus, em Jesus, nos bons espíritos que nos guiem durante toda esta semana, que no próximo domingo estaremos aqui reunidos novamente. Muita paz a todos e uma boa semana.